quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornada. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim te fazer uma pergunta. Qual o significado que você dá para a sua vida? Isso significa o seguinte, essa pergunta. Significa que eu quero que você pense neste momento como você está interpretando as coisas que estão acontecendo na sua vida. Gente, o significado que a gente dá para as coisas tem muito a ver com essa interpretação. E a sua vida é também uma interpretação. Você precisa saber exatamente onde você está, por que você está dessa forma, o que está acontecendo na sua vida. Porque quando uma pessoa ela tem um problema, ela na verdade, ela está significando esse problema, ela está interpretando esse problema de uma forma provavelmente desorganizada ou pesada ou bagunçada. Então, esse significado que a gente dá para as coisas é importantíssimo para que saibamos como sair do buraco, né? Porque uma pessoa que está, por exemplo, frustrada, depressiva, chateada, cheia de problemas, tem lá questões na família, questões no trabalho, questões relacionadas ao dinheiro, normalmente é uma pessoa que está observando isso e dando uma interpretação sem saída, uma interpretação pesada. Então, quando a gente aprende a olhar para a nossa vida e entender por que eu estou aqui, como eu me meti nessa situação, como eu saio dessa situação, você começa a olhar de um novo ângulo, né? E na programação neurolinguística é tão interessante porque esses ângulos, esses olhares são extremamente importantes. Então você tem que entender o seguinte, que para que você mude a sua vida, você tem que mudar a sua percepção a respeito de algo. Você tem que fazer uma mudança de estado. Essa mudança de estado emocional vai garantir que você consiga enxergar realmente uma luz. É por isso que o terapeuta muitas vezes ele faz esse papel, porque ele não está dentro do problema, ele está fora. Então ele observa realmente todos os fatos e ele consegue colocar para a pessoa uma saída. Então é tão interessante, eu sempre conto uma metáfora que é o seguinte, imagina que a pessoa, talvez seja você, esteja aí todo problemático na sua vida e esteja enxergando, como eu disse antes, algo sem saída. Então você se vê, por exemplo, atolado de contas, você se vê extremamente cansado, bagunçado, se vê se observando como não querendo esta vida, mas todos os dias você não tem muita alternativa a não ser levantar e continuar fazendo tudo que você conhece, tudo que você percebe que você consegue. Então, o que tem que acontecer, né? O terapeuta, nessa hora, ele é alguém que ele tá enxergando de fora você ali se afogando. Então, o terapeuta, ele vai jogar boia. E aí, cabe a você pegar essa boia. Eu sempre falo, meu papel é jogar boia para você e eu vou te puxar. Agora, você precisa entender que, para que você seja, né, colocado para fora, naquele turbilhão, né, pegando essa metáfora, aquele lugar onde você está ali preso, você precisa simplesmente mudar essa percepção de que existe sim uma saída, existe essa luz. E aí você se agarra a essa luz, a essa nova percepção, a essa nova interpretação e você colocado para fora. E olha que interessante, se a gente pensar por esse aspecto, né, de você observar uma luz, observar uma solução, você vai perceber o seguinte, que ao enxergar uma solução, a sua sensação vai mudar, porque você vai finalmente acreditar que, diferente de antes, que existe sim uma saída. Quando você está totalmente ali imerso no seu problema, quando você está atolado com os seus problemas, o que você faz todos os dias, todas as horas? Você fica pensando nas mesmas coisas, fica pensando nos mesmos problemas. Eu sempre falo aqui, gente, nos meus programas aqui na Rádio Mundial, que 90% dos nossos pensamentos são automáticos e 95% são automáticos, mas 90% tem ligação com os dias anteriores. Então você tem o hábito de pensar sempre do mesmo jeito, se colocar sempre da mesma forma, fazer sempre as mesmas coisas no dia a dia, inclusive para resolver os seus problemas. Então, quando uma pessoa ela tem um problema, ela se vê afogada
ali naquela situação. Por quê? Porque a pessoa pensa sempre a mesma coisa. E quando ela pensa numa saída, a saída que ela vai acessar, a informação que a pessoa vai acessar é a mesma. Por quê? Porque a pessoa está com aquela ligação em relação ao passado, aos dias anteriores, às semanas, ou a um problema que foi muito parecido anteriormente. Então, gente, para que a pessoa mude, ela precisa olhar para frente. Ela precisa enxergar essa luz. E essa luz, normalmente, se a gente pensar, né, novamente numa metáfora, ela tá lá na frente. Então, o que que tem que fazer? Você tem que só focar essa solução e parar de pensar em todos os problemas. Essa é a parte mais difícil. Eu estudo muito isso, esse assunto, amo isso. Desde os meus 14 anos eu estudo poder da mente, lei da atração e tudo mais. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso lá nos Estados Unidos em 2007, uma lei da atração para crianças. Tem esse livro aqui no Brasil também, a lei da atração para crianças, e eu tenho outros livros também. Olha só, que interessante. Qual é a parte mais difícil? Não pensar no problema. Qual é a parte mais difícil numa mudança? Fazer a mudança. Porque racionalmente você vai conseguir pensar e entender o que você precisa fazer. Só que você está com todas as suas ligações emocionais voltadas ao passado. Então, o que vai acontecer? Você vai repetir isso sem perceber. Essa é a parte mais difícil, e aí que eu gosto de colocar uma coisa. Você está nesse automatismo, por quê? Porque isso é maior que você no sentido de que tá tão automático, tá tão dentro de você, está tão enraizado, que você vai ter realmente dificuldade de fazer a mudança. Quando a gente trabalha com hipnose, com programação neurolinguística, o que que eu faço? Eu mudo essa percepção, essa mudança de estado, porque eu trabalho com as memórias emocionais. Então, o que são as memórias emocionais? São justamente tudo aquilo que você vivenciou e que você tem como pré-percepção de algo. Então, por exemplo, a pessoa ela quer mudar. Então, ela tenta mudar como? Ela acessa informações que ela já tem ou que alguém passou para ela, mas que não necessariamente são as informações que ela precisa para fazer mudar. É por isso que lá no consultório as pessoas falam assim, Cris, eu nunca pensei por este ângulo, eu nunca vi dessa forma. Por quê? Porque a pessoa estava interpretando baseado nas informações que ela tem dentro dela. Ou seja, nas percepções, nas memórias, em quem ela é, em quem ela vem sendo. O meu trabalho, gente, é fazer a mudança de personalidade acontecer. Eu me especializei nisso e eu entendi muito profundamente que uma pessoa ela só consegue mudar de verdade se os hábitos dela mudarem, as ações e essa personalidade. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira ganhar mais dinheiro, que você esteja todo bagunçado financeiramente e você aí acessa as suas informações e você, qualquer hora, por algum motivo, você define que você vai fazer tal coisa. E você começa a fazer. O que vai acontecer normalmente? Você começa a fazer, mas você está acessando o tempo todo as memórias emocionais do seu passado, e acessar essas memórias levam você a ter certos pensamentos, sentimentos, emoções que vão fazer você, no fundo, ficar sempre na mesma. O que acontece quando uma pessoa muda essa percepção? Ela não tem mais acesso a essas memórias emocionais do passado. Ela abre espaço para uma coisa nova no futuro. É o que eu falei para vocês no começo da metáfora da luz, né? Você tem que entender que a solução está lá na frente, não está onde você se encontra. Isso significa que é muito importante que você entenda que a sua vida vai mudar quando você fizer as coisas de um modo totalmente diferente. Esse novo eu precisa surgir. O velho eu precisa ficar para trás. Então, quando uma pessoa ela realmente faz uma grande mudança na vida dela, é tão interessante, ela deixa tudo para trás, ela tem o desapego emocional, ela realmente faz acontecer uma mudança. Ontem eu conversei com uma moça, olha que interessante, e ela falou assim, Cris, eu não consigo esquecer o meu ex. Eu tô ligada a ele ainda, e já faz lá alguns anos. E eu disse assim para ela, eu falei, então, você está ligada à percepção do que você precisa e você acabou ligando essa memória, emocionalmente falando, a uma ideia de que é ele que vai ser a pessoa e que era a pessoa que te fornecia isso.
Aí ela parou para pensar, ela falou, faz sentido. Ou seja, ela não tinha parado para pensar nisso. Então, e aí eu dei rapidamente uma dica, foi só uma conversa, e eu falei assim para ela, o que você tem que fazer para mudar essa percepção? Você tem que mudar a forma que você está pensando a respeito do que você precisa. Porque ela acabou associando emocionalmente, né, neurologicamente, ela está associada a essas memórias que ela precisa daquelas emoções boas que ela viveu com a pessoa, e ela acabou associando que essas emoções boas estão ligadas a ele e só podem vir dele, é por isso que a pessoa não solta. Olha que interessante, se ela estivesse lá no consultório, o que eu faria com ela? Eu faria um exercício de programação neurolinguística com hipnose para eu soltar essas memórias dela. Na verdade, acontece uma transformação. A pessoa para de acessar a lembrança todos os dias. E aí acontece uma coisa fabulosa, que é o seguinte: a pessoa chega e fala assim, não sei o que você fez, mas eu estou totalmente diferente. Por quê? Porque ela parou de acessar aquela memória. E aí aquele espaço que ela vem usando na vida dela, por exemplo, toda hora pensando, lembrando, ela para de fazer isso. E aí ela consegue acessar um espaço na frente que tem que ser feito antes, é um processo que é feito antes de definir quem ela quer ser de agora em diante. Então, quando as pessoas chegam lá no consultório, eu falo isso para elas. Quem você quer ser? Qual vai ser a imagem emocional que você vai passar para o mundo? E aí a grande transformação acontece. É muito interessante. Gente, eu sou Cristina Long, estou ao vivo aqui na Rádio Mundial. Tenho vários programas aqui na rádio, adoro falar sobre isso. E eu mudo, transformo as pessoas através da programação neurolinguística e da hipnose. Então, vou deixar o nosso WhatsApp, fala lá com o Kevin, o meu assistente, você pode marcar sua consulta. Hoje, inclusive, eu vou estar estarei atendendo, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 é o nosso WhatsApp, 9 44 13 10 10. E no domingo, dia 12, gente, eu vou ministrar um workshop para ensinar você a mudar o estado emocional. Você vai aprender os seus próprios exercícios para você e para outras pessoas, vai aprender toda a base da programação neurolinguística para você mudar o que você sente. Então, vamos supor que uma pessoa acordou, né, que você acordou e você esteja se sentindo chateada. A chateação está ligada a um pensamento, que está ligado a uma emoção, e fisicamente falando, aquilo te prostra, né? Te deixa ali encolhido na vida. Então, o que eu vou ensinar você a fazer? A mudar o que você sente. Não o fato, o que aconteceu, não importa. Mudando o que você sente, você vai olhar para o que aconteceu de uma forma totalmente diferente. Então, aquilo que era gigante passa a ficar bem pequenininho na sua vida. Então, gente, para participar desse curso, as informações estão lá no meu site, cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Lá no meu site tem as informações sobre esse workshop, você vai lá em workshop, nós temos também atividades lá no espaço, tem as constelações, a próxima também é dia 11, é o próximo grupo de constelação. Tem um trabalho de frequência com a Nicole, que é muito interessante. Esse trabalho de frequência é um trabalho que a gente ativa o potencial da pessoa através de ela mede, né, onde a pessoa tá, e ela entende ali nessa medição como ela pode fazer para a pessoa alcançar um grau maior. Não pode ser feito com todas as pessoas, a pessoa tem que já estar num determinado nível, mas isso a gente mede também. Então tá tudo lá no meu site, cristinalong.com.br, tem meus livros, eu tenho vários livros que eu escrevi, tem a viagem para o Egito, eu vou ao Egito em agosto, então super convido você a vir fazer esta viagem ao Egito. Gente, o Egito é maravilhoso, a gente vai andar de camelo, a gente vai fazer um balão lindo em cima do Vale dos Reis. A parte preferida da minha viagem é o cruzeiro no Rio Nilo, onde a gente passa ali alguns dias com aquele luar maravilhoso. Lá nós vamos numa época de calor no Egito, então você foge do inverno para ir para o calor. É muito gostoso, gente. Para fazer parte dessa viagem comigo, você pode levar qualquer pessoa com você, não tem nenhuma restrição de idade, até porque os passeios são super simples, super fáceis de fazer lá no Egito. Então, para fazer essa viagem ao Egito comigo, Cristina Long, entra lá no meu site, cristinalong.com.br, tá lá as informações também dessa viagem. Então, gente, olha, é o seguinte, pra gente mudar de vida, nós precisamos nos tornarmos outra pessoa, tá?
E essa outra pessoa, olha que interessante, vai precisar ter uma nova personalidade. Então, a sua personalidade, essa que você conhece aí hoje, é a personalidade que você tem feito todos os dias as coisas acontecerem do mesmo jeito. Então, essa personalidade é a pessoa que faz tudo acontecer e traz sempre o mesmo resultado. Pensa bem, se você mudar o jeito de você falar, né, consigo mesmo, ou seja, a comunicação interna, se você observar e mudar o jeito que você age com as pessoas, se você observar, mudar os seus hábitos, os lugares que você frequenta, as pessoas que você conversa, se você mudar, inclusive, a personalidade no sentido de você se tornar uma pessoa que você quer ser, então você muda as suas roupas, você muda um monte de coisa. Eu amo fazer essas transformações. Eu vou contar um caso de uma moça, ela chegou lá no consultório muito triste com a vida dela, muito chateada, principalmente porque ela tem até um certo sucesso profissional, mas ela não tinha nenhuma percepção de que aquilo valia a pena. Então é como se ela fosse colocada naquilo e ela foi indo, a coisa foi acontecendo, mas ela não tinha percepção de quem ela era de verdade. Até que a gente descobriu ali, nas perguntas que eu fiz para ela, o que realmente ia preencher a alma dela, o que realmente ia trazer para ela uma sensação de plenitude, de estar bem colocada na vida dela. E aí, ela precisava fazer uma mudança pequena, mas ao mesmo tempo, era uma mudança que na cabeça dela ia impactar outras pessoas, né? Porque ela precisava mudar a rotina dela, principalmente o dia a dia, e era super possível mudar, mas na cabeça dela, fazer essa mudança, ela achava que não ia ser aceita pelas pessoas, ela achava que não ia funcionar. E aí, eu trabalhei internamente com ela, através da hipnose e da programação neurolinguística, eu fiz ela mudar a sensação que ela teria em relação às pessoas. Gente, e aí ela falou que foi tão engraçado, porque ela mudou, ela parou de ficar se preocupando com o que os outros iam pensar, principalmente as pessoas mais próximas, ela simplesmente mudou o estado dela. E ela passou a ser o que ela queria ser. Tinha muito a ver, como eu falei para vocês, com o comportamento diário, o jeito de fazer as coisas, mudar. Ela, na verdade, tinha a ver com o estilo dela, né? O que ela sempre pensou que dava para fazer, mas ela achava que aquilo ia ser criticado pelas pessoas. E ela simplesmente fez a mudança de uma hora para outra, sem perceber que estava fazendo a mudança. E o mais interessante, ninguém comentou nada. Né? No máximo olharam para ela, né? Um olhar aqui, outro ali, mas ela estava tão dona de si, porque eu trabalhei com a estima dela e ela entendeu que talvez outras pessoas não acreditassem essa mudança, né? Não gostariam de ver essa mudança, porque a pessoa tá acostumada com a velha, né? Pessoa que sempre conheciam, e ela fez essa mudança assim de uma forma muito tranquila. E aí ela conseguiu gerar para a própria vida prazer, satisfação, gerar ali no comportamento dela muito mais satisfação, inclusive para outras pessoas. Então é muito interessante esse processo. Gente, é realmente muito importante que você faça isso por você, porque não faz sentido nenhum se você tiver sua vida mecânica, sabe a vida mecânica, onde a pessoa faz o que não gosta, onde ela está nos lugares que ela não gosta, onde ela olha para tudo que ela deseja e ela não faz a mínima ideia de como chegar lá. Existe um caminho. Eu sou especialista em mostrar esse caminho e fazer a pessoa chegar lá. Eu tenho muitas pessoas, gente, muitos depoimentos lá no meu site, inclusive, cristinalong.com.br, que mostram isso. As pessoas falam, Cris, eu sou outra pessoa. E um cara outro dia me escreveu e falou, olha, você foi um divisor de águas. Eu falei, eu não fui uma divisora de águas na sua vida. Eu mostrei o caminho e você seguiu, né? Daí ele ainda brincou, ele falou, não, mas realmente eu mudei. Eu falei, claro, porque você veio aqui, você me pagou para eu fazer essa mudança, você vai ter mudança. Inclusive, eu sou uma pessoa que vai lá e pega o ponto mesmo. Por quê? Porque você vai ter que mudar. Né? Não tem essa de você fazer terapia lá comigo só para passar o tempo. Não, você vai mudar. A gente vai fazer essa mudança acontecer. Então, gente, 0 operadora 11 944 13 10 10. Esse é o nosso WhatsApp. Manda lá um oizinho pro Kevin, meu assistente. Ele vai te mandar as informações de como funciona. Então, 0 operadora 11 944 13 10 10. E lembrando, gente, neste sábado e neste domingo estarei lá no Rio de Janeiro, na Mystic Fair,
farei um workshop lá, farei uma palestra sobre anjos e mentores, que é um dos livros que eu tenho escrito lá pela Editora Alfabeto. Vou estar com os meus outros livros lá também, para autografar para quem é do Rio aí. Não sei quem que tá me ouvindo que é do Rio. Então, esse final de semana na Mystic Fair, se eu não me engano, a minha palestra é entre 5 e 6 da tarde. Não tenho de cabeça. Gente, olha só. A sua crença molda o seu comportamento. Aquilo que você acredita a respeito de você, do que você pode ou do que você não pode, molda o seu comportamento. O seu comportamento molda a sua vida. Para que você tenha uma vida diferente, você vai precisar se comportar diferente. Simples assim. E para se comportar diferente, para que funcione, você tem que ter duas coisas, dois ingredientes básicos. O primeiro ingrediente é se sentir merecedor daquilo. Porque se você não tiver merecimento dentro de você, se você não sentir que você pode ser a pessoa da vez, que vai virar a vida, que vai realmente mudar, aí você vai se encolher, né? Você vai dar aqueles passos e vai se sabotar. Esse é o primeiro ingrediente. Então você tem que se sentir merecedor. O outro, você tem que ter uma estratégia. Isso é muito comum também lá no consultório, eu ver pessoas que elas têm todo o resto, mas elas não aprenderam a entender, elas não entenderam como usar a estratégia. Muitas vezes elas nem sabem qual é a estratégia que elas estão seguindo. E eu amo esses casos onde a pessoa conta lá e eu falo, olha, passa a fazer assim, assado, e a pessoa passa a ter resultados diferentes. Eu recebo muitos empresários que, olha só, gente, empresários que entendem bastante dos próprios negócios, mas não entendem de inteligência emocional, não entendem de comportamento deles mesmos e dos outros. E eu ensino ali, olha, faz dessa forma, não faz da outra, e aí as pessoas voltam e falam, Cris, mudou tudo. Eu falei, claro que mudou, porque você estava, na verdade, fazendo do seu jeito, e do seu jeito você estava tendo um resultado ali curto. A partir do momento que você faz o que tem que ser feito, porque as pessoas que, por exemplo, trabalham numa empresa, elas são totalmente diferentes uma das outras, você tem que entender como transitar entre essas pessoas, tudo muda, e aí a pessoa chega num resultado extraordinário. Gente, é possível sim fazer essa mudança. Inclusive, esses dias, uma mãe, faz uns 3 dias, eu vou até colocar lá no site, ainda não coloquei, fez um depoimento pra mim, que na 4ª sessão, o filhinho dela de 7 anos, um super fofo, eu até contei, acho que esse caso semana passada, ele tinha vários medos, vários traumas, mas o trauma principal dele era um trauma de agulha, e ele tava ali precisando fazer um exame muito importante de sangue, e ele tinha tentado ir em 4 laboratórios e não tinham conseguido fazer o exame nele, assim, foi super traumático para a família inteira, pai e mãe estavam todos traumatizados, e o menino, realmente, ele tinha um trauma relacionado a isso. Na hora que eu fiz um exercício hipnótico com ele, eu vi que realmente tinha uma coisa bem pesada ali, que não importa, né, se foi ali daqueles momentos que ele tentou fazer os exames nesses laboratórios, ou se foi até uma coisa ali de vida passada, eu também, se for necessário, eu faço regressão com os mentores, enfim, eles me contam. E aí o que aconteceu é que na 4ª sessão, na primeira sessão foi uma conversa, né? Então foi na verdade na 3ª sessão com o menino, ele conseguiu fazer esse exame. E foi super fofo, e a mãe dele contou que ele ficou falando, estou calmo, acho que a frase era, estou calmo e tranquilo. E eu falei para ele contar até 25, expliquei como que seria, né? Nós treinamos isso, e a mãe dele, se não me engano, falou que ele contou até 75. Continuou lá contando, então super fofo, e depois me mandaram uma foto com band-aid, de que ele tinha feito o exame. Então é possível sim fazer uma grande mudança. Você vai mudar, vai conseguir mudar de vida, vai conseguir resultados na sua vida quando você mudar o que você sente a respeito do que está acontecendo, a respeito do seu próprio poder, a sua estima por você, ela tem que estar num nível onde você não vai se abalar com as coisas que aconteçam, mas ao mesmo tempo você vai usar inteligência emocional para realmente ir muito adiante. Então, gente, o meu site cristinalong.com.br, cristinalong.com.br, lembrando que o Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. O nosso WhatsApp lá do consultório é 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Gente, fazer uma mudança é necessário para mudar de vida. Não dá para você mudar a vida, não dá para você ter essas coisas que você tanto deseja se você continuar sendo a mesma pessoa. É preciso mudar como você se enxerga, é preciso mudar o que você sente, é preciso mudar o que você faz diariamente para ter o resultado.
Todas as pessoas bem-sucedidas fazem acontecer, mas elas fazem acontecer porque dentro delas tem essa sensação de poder, fora a estratégia. Eu vou ensinar isso e vou fazer isso com você. É super possível em pouquíssimas sessões, gente. Depende muito de cada pessoa e se eu resolvo lá com você quantas sessões a gente vai fazer, você escolhe. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e lá no meu site tem todas as informações. cristinalong.com.br cristinalong.com.br, lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Pessoal, me siga lá no Instagram, no YouTube, no Facebook. Esse vídeo vai para lá depois, mais tarde. Meus vídeos todos os meus programas aqui na rádio estão por lá. E é isso. Um excelente dia para vocês, um excelente feriado e até amanhã às 7h30 estarei aqui novamente. Um excelente dia, gente.